Olá, pessoal do sexto ano, vamos para a nossa próxima aula e agora a gente vai dar início ao módulo 6, fala sobre uma nova operação, a potenciação. Então, a gente vai trabalhar agora a ideia de potenciação. Nós já trabalhamos um pouquinho isso, lembra quando eu fiz aquela revisão do simulado com vocês? Eu falei um pouco sobre potenciação, então a gente vai trabalhar essa ideia agora, tá bom? Aqui no início desse módulo, ele traz essa imagem, tá? Ele pede para vocês observar essas imagens e fazer a leitura das legendas. E aí ele pergunta, você conhece alguém que já sofreu um ataque de hackers? Né? Então, hackers são aquelas pessoas que acabam invadindo o computador, invade a privacidade dos outros e arrebenta com tudo. Invade conta bancária, invade privacidade de fotos e tudo mais, né? Bom, aí tem um texto que é para vocês fazerem a leitura. Deixa eu só ampliar aqui. Então, tem um texto na próxima página que vocês precisam fazer a leitura desse texto, ó. Vírus se multiplicam no mundo cibernético, tá bom? Então, ele vai falar sobre a rapidez com que os vírus eles se multiplicam, não é? E aí a gente vai trabalhar a ideia de potência da seguinte maneira. Então, veja só. Imagine que eu tenha um computador infectado em um certo dia e infectará outro computador em 1 hora. Então, eu tenho um computador, então após 1 hora ele vai infectar um outro computador. Então, quantos computadores serão infectados ao final dessa primeira hora? 2 computadores, não é? O que eu tinha que estava infectado e o que eu infectei. 2 computadores. Depois, se a gente pensar assim, na próxima hora, então eu tinha 2 computadores infectados. Cada computador desse vai infectar mais um computador, cada um vai infectar um. Então, de 2 passaram para 4 computadores. Depois, de 4 computadores, eu vou passar para quanto? Cada um vai infectar um. Então, 8 computadores e assim por diante. Você vai responder essas perguntas que tem aí, tá bom? E a multiplicação também, você vai responder. Então, olha o esquema como ficou. Vai respondendo lá e a gente já vai falar sobre isso. Olha o esquema. Então, nas 0 horas, eu tinha um computador. Depois de 1 hora, a primeira hora, eu tinha então aquele primeiro computador mais um outro, então já eram 2. Na segunda hora, esses 2 e mais 2 que cada um infectou. Na terceira hora, olha só quantos que eu tenho: 2, 4, 6, 8. E a ideia é essa: cada um, 1 hora depois, vai infectar um computador. Então, 8. A próxima hora, quantos computadores são infectados? E assim vocês vão respondendo essas perguntas com essa ideia que eu passei para vocês. Tá certo? Bom, na verdade, a gente vai trabalhar a ideia de potenciação. Então, cada vez que eu tenho que calcular um computador infectado, é como se eu tivesse, por exemplo, uma multiplicação. Então, a primeira hora foram 2 computadores, depois cada um infectou um, então 2 vezes 2. Depois cada um, aí vezes 2, vezes 2, vezes 2, e assim vai, tá? Cada multiplicação dessa aqui a gente chama de fatores, tudo bem? E o resultado é produto, né? A multiplicação produto. Então, olha só, a conversa aqui entre esse aluno e essa professora. Não existe uma forma simplificada para escrever essas multiplicações de fatores iguais, porque aqui são fatores iguais, ó, 2 vezes 2 vezes 2, são sempre iguais, né?
ela diz assim, usamos operação matemática chamada potenciação. Então, a gente vai usar a potenciação. A partir de agora, a gente vai trabalhar bem a fundo essa potenciação, tá? Então, olha aqui o resuminho que tem na apostila de vocês. A operação de potenciação. Potenciação é uma operação matemática que permite simplificar multiplicações em que todos os fatores são iguais. Então, olha, sempre multiplicando números iguais, tá? Então, eles vão se repetindo. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Esses são os fatores. E o resultado é 8, que é o meu produto, tá? Então, sempre o resultado de multiplicação nós chamamos de produto, tá? E aí pode ser escrito assim. Isso aqui que eu expliquei quando a gente estava fazendo a revisão do simulado, ó. O 2, que são os fatores aqui, como ele se repetiu 3 vezes, eu coloquei o 2 aqui como base, tá? Então, o 2 é minha base. E eu coloquei o 3 aqui em cima, que ele é chamado de expoente, ele é o 3, porque ele indica quantas vezes eu repeti a minha base. Olha, eu repeti a base 3 vezes. Então, o expoente, ele serve para indicar quantas vezes eu vou repetir a minha base. Daí, aqui eu multiplico 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá bom? Não é 2 vezes 3, porque 2 vezes 3 é 6. Então, eu vou por partes, ó. 2 vezes 2, 4. Aí, 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então, aqui, o resultado, ele é chamado de potência, tá certo? Então, eu escrevi aqui essa multiplicação de fatores, eu escrevi na forma de potência, tá certo? E o resultado deu 8. Então, olha aqui está explicado. Base é o fator que se repete na multiplicação. Então, quem que estava se repetindo aqui? O 2. Então, o 2 é a minha base. Expoente indica quantas vezes o fator se repetiu, quantas vezes a base se repetiu. E potência é o resultado. Tudo bem? Então, a gente faz a leitura assim. Nesse caso, 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. Se o meu expoente for o 2, por exemplo, olha aqui, 3 elevado a 2, eu falo 3 elevado à segunda potência ou 3 elevado ao quadrado. Então, só o cubo, que é o 3, o expoente 3 e o expoente 2, eles têm esses nomes especiais aí. Quando o expoente é 2, é ao quadrado, e quando o expoente 3 é ao cubo. Então, os demais, então fica tudo assim, ó, 4 elevado a 4, o expoente 4 e a base 4 também. Então, fica 4 elevado à quarta potência, 6 elevado à quinta potência, e assim por diante. 7 elevado à sexta potência, 2 elevado à oitava potência. Então, quando o expoente vai mudando, você vai chamando ele sempre de potência, tá bom? E aí, vocês vão fazer os exercícios aqui, tá? São vários exercícios, que nem esse daqui. Você tem que fazer, escreva na escrita, a escrita na forma de potência. Então, aqui eu não tenho expoente nenhum para marcar. Quando eu não tenho expoente nenhum, o meu expoente ele é o número 1. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 1. A base vai ser o 2, o expoente é o 1 e a potência é o próprio 2. Agora, aqui, por exemplo, eu tenho 2 vezes 2. Então, quantas vezes se repetiu a base? 2. Então, eu escrevo 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. Então, a base é 2, o expoente é 2, o resultado 2 vezes 2, 4. Aqui, eu tenho 3 vezes que se repetiu, então vai ser 2 elevado a 3
Base 2, expoente 3 e o resultado 8, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E assim por diante que vocês vão fazer, tá bom? Então, vocês vão fazer todos esses exercícios. Aqui, o 2, reescreva as multiplicações como potências e indique o resultado. Então, olha só, 3 vezes 3 é o quê? 3 elevado a 2, que é 3 ao quadrado. E quanto é o resultado? 3 vezes 3, 9. E assim por diante, tá? Então, o expoente indica quantas vezes você está repetindo a sua base e aí faz a multiplicação deles, tá bom? Vocês vão fazer todos esses exercícios. Ah, eu pulei minha página aqui muito rápido, só um momentinho. Vocês vão fazer esses exercícios, então o 2, o 3, até o exercício 3, tá bom? Então, 1, 2 e 3, que está na página 444. Então, aqui, ó, até aqui. Esse aqui, propriedades da potenciação, já não, tá? Então, vamos fazer só até aqui, ó. Exercício 3 da página 444. Façam esses exercícios e a gente vai corrigir na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero vocês para a próxima aula, lembrando que hoje é dia de plural de matemática, tá? Então, tem, além dessa aula, além dos exercícios da aula, tem mais os exercícios no plural de matemática. Tudo bem? Então, até a próxima aula.